Ele não dorme, dona Angelina. Já faz dias. A voz de Manuel sai baixa, carregada de cansaço e preocupação, enquanto observa o filho sentado na cama, com os olhos abertos e o corpo rígido. Fernandinho não chora, não reclama, apenas encara o teto, como se algo invisível o mantivesse em alerta constante. Angelina, a faxineira, percebe na hora que aquele silêncio não é normal. Há algo errado ali, algo que vai além de uma simples noite mal dormida. Enquanto troca os lençóis com cuidado, Angelina tenta puxar conversa, fala coisas simples, do cotidiano, buscando quebrar aquela tensão no quarto. É nesse momento que, ao erguer o lençol, seus olhos se arregalam. Um objeto estranho, antigo, de pano gasto, aparece parcialmente escondido, como se tivesse sido colocado ali de propósito. O susto é imediato, mas o que mais chama a atenção não é o objeto em si, é a reação de Fernandinho, que finalmente desvia o olhar e se encolhe, num misto de medo e apego silencioso. Manuel percebe a mudança no filho e se aproxima, confuso, tentando entender o que está acontecendo. Angelina, com sensibilidade, não acusa, não grita, não dramatiza. Ela apenas observa, conecta pontos, lembra de pequenas falas do menino, de gestos repetidos, de noites em claro. Aos poucos, ela começa a perceber que aquele objeto pode estar ligado às angústias de Fernandinho, funcionando como uma espécie de âncora emocional mal resolvida. Naquela manhã gelada, os corredores da mansão ecoavam apenas o som dos passos de Angelina, subindo as escadas de mármore Carrara. A casa imponente, com seus móveis de luxo importados e obras de arte que custaram mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira, estava mergulhada num silêncio pesado e incômodo. Angelina segurava firmemente o balde com produtos de limpeza, mas seus olhos atentos já percebiam que havia algo diferente no ar daquela residência. Algo que o dinheiro, por mais abundante que fosse, não conseguia resolver. Comentem abaixo de onde estão assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Quando Angelina bateu de leve na porta do quarto do pequeno Fernandinho, ouviu uma voz cansada do outro lado. "Entre, Angelina!" Era Manuel, o pai do menino. Sua voz carregava um peso que contrastava completamente com o ambiente de prosperidade ao redor. Angelina abriu a porta e encontrou uma cena que a fez parar por alguns segundos. Manuel, um homem de 42 anos, estava sentado numa poltrona ao lado da cama, com as roupas amarrotadas de quem não dormiu a noite toda. Seus olhos, normalmente seguros e determinados quando falava de investimentos e gestão empresarial, agora revelavam uma vulnerabilidade que raramente alguém tinha a chance de ver. "Bom dia, seu Manuel. O senhor passou a noite aqui?" Manuel ergueu o olhar para Angelina, e pela primeira vez em meses, ela viu algo além da formalidade de sempre entre patrão e empregada. "Ele não dorme, Angelina. Já faz 5 noites seguidas. Só fica ali, olhando para o teto, como se estivesse esperando algo acontecer." Angelina direcionou o olhar para Fernandinho, de apenas 8 anos, que estava deitado na cama king size, com os olhos abertos e o corpo completamente imóvel. Não chorava, não reclamava, não pedia nada. Apenas permanecia ali, numa postura que não era normal para uma criança daquela idade. "Já levou ele no médico, seu Manuel?" "Já. 3 especialistas diferentes. Fizeram todos os exames possíveis. Disseram que fisicamente ele está perfeito. Os médicos falaram em trauma emocional, mas eu não entendo. Ele tem tudo o que uma criança pode querer. Brinquedos importados, videogames, uma casa com piscina, área de lazer completa." Angelina se aproximou devagar da cama, com a sensibilidade de quem criou 4 filhos e conhece o universo infantil como poucos. Ela havia trabalhado em muitas casas ao longo dos seus 15 anos como doméstica, mas nunca tinha presenciado um silêncio tão profundo vindo de uma criança. "Com licença, Fernandinho. A tia vai trocar seus lençóis, tá bom?" O menino apenas moveu ligeiramente a cabeça, sem tirar os olhos do teto. Angelina começou a retirar os travesseiros, quando algo chamou sua atenção. Embaixo do colchão, parcialmente escondido, havia um tecido velho e desbotado.
Parecia um pedaço de pano que já teve cor, mas agora estava acinzentado pelo tempo e uso. No momento em que Angelina tocou no objeto, Fernandinho teve uma reação imediata. Seus olhos se arregalam e pela primeira vez em dias, ele se moveu. "Não tira! Por favor, não tira!" A voz do menino saiu num sussurro desesperado que fez Manuel levantar da poltrona numa velocidade impressionante. "O que é isso, Fernandinho? De onde veio esse pano?" Angelina com cuidado segurou o tecido e percebeu que era macio, como se tivesse sido acariciado milhares de vezes. Fernandinho se encolheu na cama, abraçando os joelhos, numa postura defensiva. "É dela. É da mamãe." A frase caiu no quarto como uma bomba. Manuel ficou paralisado. Havia quase um ano que a esposa, Isabela, tinha falecido num acidente de carro, e desde então, qualquer menção a ela era cuidadosamente evitada na casa. Manuel acreditava que não falar sobre o assunto ajudaria o filho a superar a perda mais rapidamente. "Filho, nós conversamos sobre isso. A mamãe não está mais aqui e guardar essas coisas só faz você ficar triste. Mas ela vem me ver de noite, papai. Ela fica ali no canto do quarto e fala comigo." Angelina sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era superstição, mas a forma como o menino falava, com uma certeza tranquila, era perturbadora. "Fernandinho," Angelina se ajoelhou ao lado da cama. "Conta para a tia o que a mamãe fala com você." Manuel ia protestar, mas algo no tom de voz de Angelina o fez parar. Havia uma autoridade maternal ali que ele não sabia como questionar. "Ela fala que tá triste porque o papai guardou todas as coisas dela. Diz que ele não deixa eu lembrar dela. E ela fica preocupada porque o papai não come direito e não dorme." Manuel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Nos últimos meses, ele realmente havia empacotado todos os pertences de Isabela e colocado no sótão. Acreditava que estar constantemente lembrando dela seria prejudicial para ambos. Mas olhando para o filho naquele momento, percebeu que talvez tivesse cometido um erro terrível. "E o que mais ela fala, querido? Que ela não consegue descansar porque eu e o papai estamos muito tristonhos e que ela queria que a gente fosse feliz de novo." Angelina olhou para Manuel e viu lágrimas escorrerem pelo rosto do homem que sempre se mostrou forte e controlado. Era como se, pela primeira vez desde a morte da esposa, ele permitisse que a dor viesse à tona. "Seu Manuel, posso falar uma coisa?" Manuel apenas assentiu, sem conseguir emitir som. "Quando meu marido morreu há 8 anos, eu fiz a mesma coisa. Guardei tudo dele, achando que ia ser melhor para os meus filhos. Sabe o que aconteceu?" "O quê?" "Eles começaram a ter pesadelo, assim como o Fernandinho. Porque criança precisa do luto também. Precisa chorar, precisa lembrar, precisa falar sobre quem partiu. Quando a gente proíbe isso, a dor não some. Ela vira um monstro que fica crescendo no escuro." Fernandinho, que estava ouvindo tudo, se virou para o pai. "Papai, você também sonha com a mamãe?" Manuel olhou para o filho e pela primeira vez em quase um ano, decidiu ser completamente honesto. "Sim, filho. Todo dia. E eu sinto muita saudade dela." "Então por que você falou que eu tinha que parar de sentir saudade?" A pergunta do menino atingiu Manuel como uma revelação. Ele percebeu que, ao tentar proteger o filho da dor, havia na verdade aumentado o sofrimento de ambos. "Porque eu estava com medo, Fernandinho." "Com medo de ficar ainda mais triste?" Angelina, percebendo que pai e filho estavam tendo o primeiro diálogo verdadeiro sobre Isabela em meses, se levantou discretamente para dar privacidade a eles. Mas Fernandinho a chamou. "Tia Angelina, fica aqui, por favor." "Você quer que eu fique, querido?" "Fica. Você entende dessas coisas." Manuel olhou para Angelina com uma expressão diferente. Pela primeira vez, não era o olhar de um patrão para uma empregada, mas de alguém que reconhecia uma sabedoria que ele não possuía. "Angelina, você poderia me ajudar? Eu não sei como lidar com isso." Angelina se sentou na beirada da cama, entre pai e filho. "Seu Manuel, posso te fazer uma pergunta meio pessoal?" "Pode." O senhor conversava com a Isabela sobre os planos para o futuro? Sobre como criar o Fernandinho. Conversava.
Ela sempre dizia que queria que ele crescesse sabendo que foi muito amado, que mesmo se algum dia ela não estivesse mais aqui, o amor dela por ele nunca ia acabar. Fernandinho se animou pela primeira vez. É isso que ela fala pra mim de noite, papai, que o amor dela nunca vai acabar. Angelina sorriu com carinho. Então talvez ela não esteja aqui para assustar vocês. Talvez ela esteja tentando lembrar vocês do que ela mais queria, que vocês fossem felizes. Manuel ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo o que estava ouvindo. Depois, se virou para o filho. Fernandinho, você gostaria de ver algumas coisas da mamãe? Fotos, roupas, perfume? Os olhos do menino brilharam de uma forma que Manuel não via há muito tempo. Posso, papai? Posso mesmo. Pode, sim. E sabe de uma coisa? Vamos fazer um álbum com as fotos mais bonitas dela. E você pode me contar todas as coisas que lembra da mamãe. Fernandinho se jogou nos braços do pai num abraço apertado. E pela primeira vez em meses, Manuel sentiu que estava fazendo a coisa certa. Angelina, observando a cena, sentia uma mistura de alegria e melancolia. Lembrava-se dos próprios filhos, de como foi difícil criar 4 crianças sozinha, após perder o marido num acidente de trabalho. Mas também se lembrava de como o diálogo aberto sobre a morte e a saudade havia sido fundamental para a cura de todos eles. Tia Angelina? Fernandinho se virou para ela. Obrigado. Por quê, querido? Por não ter achado estranho eu conversar com a mamãe. Os outros adultos sempre falam que isso é coisa da minha cabeça. Angelina acariciou o cabelo do menino. Fernandinho, quando a gente ama muito alguém, esse amor não morre nunca. Às vezes a gente sente essa pessoa tão perto, que parece que ela tá ali mesmo. Isso não é coisa da sua cabeça, é coisa do seu coração. Manuel observava Angelina com admiração crescente. Aquela mulher que ele conhecia apenas como a pessoa que limpava sua casa 3 vezes por semana, tinha uma sabedoria emocional que ele jamais imaginou. Em poucos minutos de conversa, ela havia conseguido quebrar uma barreira que meses de terapia infantil não haviam conseguido romper. Angelina, posso te perguntar uma coisa? Claro, seu Manuel. Como você aprendeu a lidar com essas situações? Com morte? Com luto de criança? Angelina suspirou, lembrando-se de momentos difíceis. Aprendi na prática, seu Manuel. Quando meu marido morreu, eu tinha 4 filhos pequenos. O mais novo tinha 5 anos e o mais velho, 12. Cada um reagiu de um jeito diferente. E como foi? O mais novo, igual ao Fernandinho, começou a ter conversas com o pai. O de 7 anos ficou agressivo na escola. O de 10 parou de falar completamente. E o de 12 começou a ter responsabilidades de adulto, cuidando dos irmãos menores. Fernandinho estava ouvindo atentamente. E o que você fez, tia? Primeiro, eu parei de tentar fingir que estava tudo bem. Deixei eles verem que eu também estava triste. Chorei na frente deles, falei sobre a saudade, contei histórias do pai deles. E sabe o que aconteceu? O quê? Pai e filho perguntaram juntos. Eles perceberam que não estavam sozinhos na dor. E quando a gente divide a tristeza, ela fica mais leve. Manuel se levantou e caminhou até a janela do quarto, olhando para o jardim onde Isabela costumava brincar com Fernandinho. Angelina, eu tenho uma proposta para te fazer. Qual? Você poderia ficar aqui alguns dias? Não como empregada, mas como uma pessoa que entende dessas coisas. Eu pago o que for preciso. Angelina ficou surpresa com a proposta. Seu Manuel, eu tenho meus próprios filhos para cuidar. Não posso abandonar eles. Traga eles, a casa é grande. Tem quarto de sobra. E talvez seja bom para o Fernandinho ter outras crianças por perto. Fernandinho se animou com a ideia. É verdade, tia? Você tem filhos? Eles podem vir brincar comigo? Angelina ficou pensativa. Sua situação financeira não estava fácil. Trabalhava como diarista em 5 casas diferentes para conseguir pagar o aluguel de um pequeno apartamento na periferia. A proposta de Manuel significaria estabilidade financeira e a possibilidade de estar mais próxima dos próprios filhos. Posso pensar com carinho na sua proposta, seu Manuel. Mas primeiro, vamos resolver a situação do Fernandinho. Que tal se a gente fosse buscar essas coisas da mamãe dele? Agora? Agora.
Quanto mais tempo passar, mais difícil vai ficar. Manuel hesitou por um momento, mas olhando para o filho, que pela primeira vez em dias estava com os olhos brilhando de expectativa, decidiu que era hora de enfrentar seus próprios medos. Tá bem, vamos lá. Os três subiram até o sótão da mansão. Manuel abriu a porta e acendeu a luz, revelando várias caixas etiquetadas com Isabela. Fernandinho correu até a primeira caixa e a abriu, encontrando um casaco rosa que ainda tinha o perfume da mãe. Papai, posso abraçar? Pode, filho. Pode abraçar sempre que quiser. Fernandinho se enrolou no casaco e pela primeira vez em semanas sorriu verdadeiramente. Angelina observou pai e filho reencontrando as memórias de Isabela e sentiu que estava presenciando algo muito especial. Não era apenas sobre superar a morte, mas sobre honrar a vida e o amor que continuavam existindo. Seu Manuel, Angelina disse baixinho, a Isabela tinha razão. O amor dela por vocês nunca vai acabar. E agora vocês podem carregar esse amor de um jeito mais bonito. Manuel olhou para Angelina com lágrimas nos olhos. Obrigado, Angelina, por me ensinar o que nenhum curso de gestão empresarial ensina, como cuidar do coração. Naquele momento, Fernandinho encontrou algo especial numa das caixas. Um diário que Isabela escrevia. Na última página, havia uma carta endereçada a ele. Papai, olha, tem uma carta da mamãe para mim. Manuel leu a carta junto com o filho. Isabela havia escrito sobre seus sonhos para o futuro de Fernandinho, sobre como queria que ele fosse criado com amor, com liberdade para sentir e expressar seus sentimentos, e com a certeza de que sempre seria amado. Meu querido Fernandinho, a carta dizia, se você está lendo isso, significa que eu não estou mais aí para te dar abraços todos os dias. Mas quero que você saiba uma coisa. O amor que eu sinto por você é tão grande que vai durar para sempre. Mesmo quando você não conseguir me ver, eu vou estar cuidando de você de um jeito especial. E quando você sentir saudade, não fique triste. Lembre das coisas boas que vivemos juntos. Brinque, ria, seja feliz, porque a minha maior alegria é ver você bem. E papai, se você também está lendo isso, cuide bem do nosso menino. E se cuide também. Vocês dois merecem ser felizes. Fernandinho abraçou a carta e olhou para o pai. Papai, agora eu entendi o que a mamãe queria dizer quando vinha conversar comigo. Ela não estava triste porque vocês guardaram as coisas dela. Ela estava triste porque a gente parou de ser feliz. Manuel abraçou o filho, finalmente compreendendo que o luto não era sobre esquecer Isabela, mas sobre aprender a viver com o amor que ela deixou. Angelina, observando aquela transformação, percebeu que também havia algo mudando dentro de si. Por anos, ela se via apenas como uma mulher que limpava casas para sobreviver, mas naquele dia, descobriu que tinha um dom especial para compreender e curar feridas emocionais. Tia Angelina, Fernandinho a chamou. Você vai aceitar a proposta do papai? Vai ficar aqui com a gente? Angelina olhou para Manuel, que aguardava ansioso por uma resposta. Fernandinho, se eu aceitar, vai ser com uma condição. Qual? Que vocês me deixem ensinar algumas coisas que aprendi sobre como cuidar das pessoas que a gente ama. Manuel sorriu. Aceito. Aliás, acho que eu é que preciso aprender com você. E assim, começou uma nova fase na vida daqueles três. Nos dias seguintes, Angelina trouxe seus 4 filhos para conhecer a casa. Marcos, de 13 anos, Carla, de 11, Roberto, de 9, e a pequena Letícia, de 7 anos. A interação entre as crianças foi imediata. Fernandinho, que havia passado meses isolado, de repente se viu cercado de novos amigos que entendiam sua dor, porque também haviam perdido o pai. Manuel observava as crianças brincando no jardim e percebeu algo que o dinheiro nunca havia conseguido proporcionar ao filho: alegria genuína e espontânea. Angelina, ele disse uma tarde, posso te fazer mais uma proposta? Qual agora? Ela riu. Que tal se ao invés de você trabalhar para mim, nós trabalhássemos juntos? Como assim? Eu estava pensando, você tem um talento natural para lidar com situações familiares complicadas.
E eu tenho recursos financeiros. Que tal se a gente criasse uma fundação para ajudar outras famílias que passam por perdas como a nossa? Angelina ficou surpresa com a proposta. Seu Manuel, eu não tenho estudo para essas coisas. Angelina, você salvou meu filho. E me salvou também. Você tem algo que não se aprende na universidade. Sabedoria de vida. E isso vale mais que qualquer diploma. Fernandinho, que estava ouvindo a conversa, correu até eles. Papai, isso quer dizer que a tia Angelina vai ficar para sempre? Se ela quiser, sim. E eu posso continuar brincando com o Marcos, a Carla, o Roberto e a Letícia? Pode, filho. Fernandinho abraçou Angelina e Manuel juntos. Acho que a mamãe tá feliz agora. Ontem ela veio me falar de novo, mas dessa vez estava sorrindo. Disse que agora pode descansar em paz, porque viu que a gente aprendeu a ser feliz de novo. Angelina e Manuel se olharam, ambos compreendendo que aquela família havia encontrado uma forma nova e bonita de se reconectar através da dor e do amor. Meses se passaram e a fundação idealizada por Manuel e Angelina começou a tomar forma. Eles compraram uma sede, contrataram psicólogos especializados em luto infantil e Angelina, mesmo sem formação acadêmica, tornou-se a coordenadora de acolhimento emocional. Sua experiência pessoal e sua capacidade natural de compreender o sofrimento humano a tornaram uma peça fundamental no trabalho da instituição. Famílias inteiras chegavam à fundação destruídas pela perda e saíam com ferramentas emocionais para reconstruir suas vidas. Você sabe qual foi meu maior aprendizado nessa história toda? Manuel disse para Angelina numa tarde de trabalho. Qual? Que eu passei anos achando que riqueza era ter dinheiro. Mas a verdadeira riqueza é ter pessoas que se importam com você de verdade. Angelina sorriu. E você sabe qual foi o meu? Qual? Que eu passei anos me vendo como uma pessoa sem valor, que só servia para limpar as coisas dos outros. Mas descobri que posso limpar muito mais que sujeira. Posso limpar tristezas, medos e angústias. Fernandinho, que agora tinha 9 anos e estava muito mais desenvolvido emocionalmente, entrou na sala onde os dois conversavam. Posso falar uma coisa? Claro, filho. Eu acho que a mamãe sabia que a tia Angelina ia cuidar da gente. Por isso ela trouxe ela para nossa casa. Angelina riu carinhosamente. Fernandinho, foi o papai que me contratou. Ah, tia, mas quem você acha que deu a ideia para ele? A mamãe trabalha de jeitos misteriosos. Manuel e Angelina riram juntos, percebendo que talvez o menino não estivesse errado. Às vezes as pessoas certas chegam em nossas vidas exatamente quando precisamos delas, mesmo que não percebamos no momento. A fundação cresceu e se tornou referência no atendimento a famílias enlutadas. Angelina, que nunca teve oportunidade de estudar, decidiu fazer um curso técnico em psicologia, patrocinado pela própria fundação. Seus filhos também tiveram acesso a uma educação de qualidade e se desenvolveram como pessoas seguras e empáticas. Manuel descobriu que sua verdadeira vocação não estava apenas em fazer dinheiro, mas em usar seus recursos para transformar vidas. Ele reduziu drasticamente seus outros investimentos e se dedicou integralmente ao trabalho social. Sabe, Angelina, ele disse numa manhã de sábado, eu estava pensando numa coisa. O quê? Que tal se a gente fizesse uma cerimônia em homenagem a Isabela? Não uma cerimônia triste, mas uma celebração da vida dela e de como o amor dela continua transformando pessoas através do nosso trabalho? Angelina achou a ideia linda. Podemos convidar todas as famílias que já passaram pela fundação. E cada uma pode contar como a experiência aqui ajudou eles. Fernandinho, que agora participava ativamente das decisões da casa, teve uma ideia. E se a gente planta uma árvore no jardim? Uma árvore bem bonita, onde as pessoas podem vir quando quiserem lembrar de quem elas amam? A ideia foi aprovada unanimemente. No dia da cerimônia, mais de 100 pessoas estiveram presentes. Famílias que haviam chegado à fundação destruídas pela dor, agora compartilhavam histórias de reconstrução e esperança. Uma mãe que havia perdido o filho adolescente contou como Angelina a ensinou que o luto não era sobre esquecer, mas sobre aprender a carregar o amor de forma diferente. Um pai que havia perdido a esposa falou sobre como o exemplo de Manuel e Fernandinho
o inspirou a se reconectar com os próprios filhos. Uma avó que havia perdido o neto disse que as conversas na fundação a ajudaram a compreender que o amor é a única coisa que a morte não consegue levar. Ao final da cerimônia, Fernandinho plantou a árvore com a ajuda de todas as crianças presentes. Era uma jabuticabeira, que Isabela adorava porque dava frutos doces e atraía passarinhos. Agora, Fernandinho disse para todos: quando a gente quiser conversar com quem a gente ama e não está mais aqui, pode vir aqui embaixo da árvore, porque amor não morre nunca. Angelina e Manoel se entreolharam, percebendo que aquele menino, que meses atrás não conseguia dormir de tanto sofrimento, agora estava ensinando adultos sobre a eternidade do amor. Naquela noite, depois que todos foram embora, Fernandinho se aproximou de Angelina. Tia, posso te contar um segredo? Claro, querido. A mamãe não conversa mais comigo de noite. Angelina ficou preocupada. E isso te deixa triste? Não, porque agora eu entendi. Ela só conversava comigo quando eu estava precisando. Agora que eu e o papai estamos bem, ela pode descansar em paz. E como você se sente em relação a isso? Feliz, porque sei que se um dia eu precisar muito dela, ela vai voltar. Mas enquanto isso, eu tenho você, o papai, o Marcos, a Carla, o Roberto e a Letícia. Tenho uma família grande e cheia de amor. Angelina abraçou o menino, sentindo que aquela era a conclusão mais bonita que a história poderia ter. Manoel, observando a cena, se aproximou dos dois. Angelina, tem mais uma coisa que eu queria te falar. O quê? Obrigado por me ensinar que a maior riqueza não está nas contas bancárias. Está nas relações que a gente constrói e no bem que a gente faz. Obrigado você, seu Manoel, por me mostrar que eu tinha mais valor do que imaginava e por me dar a oportunidade de transformar minha experiência de dor em instrumento de cura para outras pessoas. Fernandinho olhou para os dois adultos que se tornaram sua família reconstruída. E obrigado, mamãe, ele disse olhando para o céu, por mandar a tia Angelina para cuidar da gente. Naquele momento, uma brisa suave balançou as folhas da jabuticabeira recém-plantada e todos tiveram a sensação de que Isabela estava ali, abençoando aquela nova família que nasceu da dor, cresceu no amor e floresceu na esperança. A fundação continuou crescendo. Angelina se formou em psicologia e se especializou em luto infantil. Manoel redirecionou completamente sua carreira e se tornou um empresário social reconhecido nacionalmente. Fernandinho cresceu como um jovem empático e dedicado ao voluntariado. Marcos, Carla, Roberto e Letícia, os filhos de Angelina, também se desenvolveram como pessoas comprometidas com o bem-estar social. Anos depois, quando a fundação completou 10 anos, eles fizeram uma grande celebração. Centenas de famílias que haviam sido ajudadas ao longo da década se reuniram para agradecer e compartilhar suas transformações. Angelina, agora com 52 anos e respeitada profissional da área de psicologia social, foi convidada a fazer o discurso principal. Há 10 anos, ela começou. Eu era uma mulher que limpava casas e criava 4 filhos sozinha. Achava que meu valor estava apenas na minha capacidade de trabalhar duro e sobreviver. Mas a vida me ensinou que cada um de nós tem um propósito maior que vai muito além do que conseguimos enxergar. A plateia escutava atentamente. Quando entrei na casa da família de Manoel pela primeira vez, eu estava apenas cumprindo mais um dia de trabalho. Não sabia que estava prestes a descobrir minha verdadeira missão na vida. Não sabia que minha experiência com a dor poderia ser transformada em instrumento de cura para centenas de outras pessoas. Manoel, na plateia, sorria orgulhoso da mulher extraordinária que Angelina se tornou. Mas o mais importante que aprendi, ela continuou, é que o amor nunca morre. Ele apenas muda de forma. O amor de Isabela por sua família se transformou nesta fundação. O amor de meu marido pelos nossos filhos se transformou na força que me move todos os dias. E o amor de cada pessoa que perdemos se transforma na nossa capacidade de cuidar de quem ainda está aqui. Fernandinho, agora um jovem de 18 anos prestes a entrar na universidade para estudar psicologia, se levantou da plateia
Posso falar uma coisa, tia Angelina? Angelina sorriu, percebendo que mesmo crescido, ele ainda a chamava de tia. Claro, querido. Quando eu era pequeno e não conseguia dormir porque sentia falta da mamãe, eu não entendia por que isso tinha que acontecer comigo. Mas hoje eu entendo. A dor que eu senti me ensinou a ter compaixão por outras crianças que passam pelo mesmo. E se eu não tivesse passado por isso, talvez nunca tivesse conhecido você. E se eu não tivesse conhecido você, talvez nunca tivesse descoberto que quero dedicar minha vida a ajudar outras pessoas. A plateia se emocionou com as palavras do jovem. Por isso, Fernandinho continuou. Eu quero agradecer à minha mãe Isabela, que mesmo não estando mais aqui fisicamente, continua cuidando de todos nós através do amor que plantou em nossos corações. E quero agradecer à tia Angelina, que me ensinou que dor e amor podem caminhar juntos e que do nosso sofrimento pode nascer nossa maior força. Angelina desceu do palco e abraçou Fernandinho, enquanto toda a plateia aplaudia de pé. Manoel se juntou ao abraço e os três ficaram ali, representando uma família que nasceu de circunstâncias difíceis, mas que escolheu transformar suas feridas em fonte de cura para o mundo. Naquela noite, depois da festa, eles caminharam juntos até a jabuticabeira no jardim. A árvore agora estava grande e cheia de frutos, atraindo pássaros e enchendo o ambiente de vida. Sabe o que eu acho mais bonito nessa história toda? Disse Angelina. O quê? Perguntaram Manoel e Fernandinho juntos. Que quando achamos que perdemos tudo, na verdade estamos apenas sendo preparados para encontrar algo ainda maior. Eu achei que tinha perdido meu valor quando meu marido morreu e precisei trabalhar como doméstica. Manoel achou que tinha perdido a capacidade de ser um bom pai quando Isabela morreu. E Fernandinho achou que tinha perdido a felicidade para sempre. E o que encontramos? Perguntou Fernandinho. Encontramos que nossa dor tinha um propósito. Encontramos que nossa experiência poderia servir para curar outras pessoas. Encontramos que o amor é realmente mais forte que a morte. Manoel abraçou Angelina e Fernandinho. Angelina, você transformou nossa casa num lar. Transformou nossa dor em propósito. Transformou nosso sofrimento em serviço. Não sei como agradecer. Não precisa agradecer, Manoel. Você me deu a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou. Me deu a chance de transformar minha história de dor numa história de esperança. Fernandinho olhou para o céu estrelado. Mamãe, obrigado por tudo. Por me amar, por cuidar do papai e por enviar a tia Angelina para nossa família. Agora eu sei que você nunca me deixou sozinho. Você sempre esteve cuidando de mim, só que de um jeito diferente. Uma estrela cadente passou pelo céu naquele momento e os três sorriram, sentindo que Isabela estava aprovando tudo que eles haviam construído juntos. A fundação continuou seu trabalho pelos anos seguintes, ajudando milhares de famílias a superarem perdas e reconstruírem suas vidas. Angelina se tornou uma referência nacional no atendimento psicológico a crianças enlutadas, publicou livros sobre o tema e foi convidada para dar palestras em universidades. Manoel redirecionou completamente sua vida empresarial, investindo todos os seus recursos em projetos sociais. Ele descobriu que usar sua gestão empresarial para o bem comum lhe dava uma satisfação que nunca havia experimentado quando focava apenas no lucro. Fernandinho se formou em psicologia e voltou para trabalhar na fundação criada por seu pai e Angelina. Ele se especializou em terapia familiar e desenvolveu técnicas inovadoras para ajudar crianças a lidarem com perdas. Os filhos de Angelina também seguiram carreiras voltadas para o serviço social. Marcos se tornou assistente social, Carla estudou pedagogia, Roberto escolheu enfermagem e Letícia decidiu ser advogada para trabalhar com direitos da criança. Todos eles cresceram com a compreensão de que suas experiências pessoais, por mais dolorosas que fossem, podiam ser transformadas em instrumentos de transformação social. Em uma entrevista para uma revista nacional, anos depois, Angelina foi questionada sobre qual era seu maior orgulho. Meu maior orgulho, ela respondeu, não é ter me tornado psicóloga ou ter ajudado milhares de famílias. Meu maior orgulho é ter aprendido que cada pessoa tem dentro de si uma sabedoria única que pode curar o mundo. Eu era uma mulher simples,
sem estudo formal, mas minha experiência de vida valia tanto quanto qualquer diploma. E qual conselho você daria para pessoas que estão passando por perdas difíceis? Que não tenham medo de sentir a dor. A dor faz parte do amor. Quando perdemos alguém que amamos, a dor é a prova de que o amor foi real e profundo. Mas essa dor não precisa ser um fim. Ela pode ser um começo para descobrirmos nossa capacidade de cuidar, de amar e de servir. E como lidar com crianças que perderam pessoas importantes? Deixem elas falarem. Deixem elas perguntarem. Deixem elas sentirem. Criança tem direito ao luto, tem direito à saudade, tem direito de lembrar. Quando a gente tenta proteger elas da tristeza, na verdade a gente está aumentando o sofrimento. A criança precisa entender que sentir saudade é normal, é bonito e é sinal de amor. Fernandinho, que assistia à entrevista, se aproximou da mãe adotiva. Tia Angelina, posso te fazer uma pergunta? Claro, querido. Você acha que se a mamãe não tivesse morrido, nossa família ainda seria feliz, mas de um jeito diferente? Angelina pensou cuidadosamente antes de responder. Fernandinho, eu acredito que existem muitos tipos de felicidade. Se sua mãe não tivesse morrido, vocês teriam uma felicidade baseada numa família tradicional, com pai, mãe e filho. Mas talvez vocês nunca tivessem descoberto a felicidade de servir outras pessoas. Talvez vocês nunca tivessem conhecido minha família. Talvez milhares de outras famílias nunca tivessem recebido a ajuda que precisavam. Então você acha que as coisas acontecem por uma razão? Eu acho que não sabemos por que as coisas acontecem, mas sabemos que podemos escolher o que fazer com as coisas que acontecem conosco. Vocês podiam ter escolhido ficar amargurados pela perda da Isabela, mas escolheram transformar essa perda em amor por outras pessoas. Manuel, que havia escutado a conversa, se juntou a eles. Angelina, tem uma coisa que eu nunca te contei. O quê? No dia em que Isabela morreu, ela estava voltando de uma reunião sobre um projeto social que queria desenvolver. Ela sonhava em criar alguma coisa para ajudar famílias necessitadas. Angelina ficou surpresa. Sério? Sério. E quando você sugeriu criarmos a fundação, eu tive a sensação de que de alguma forma estávamos realizando o sonho dela. Fernandinho sorriu. Viu? Eu falei que a mamãe trabalha de jeitos misteriosos. Os três riram juntos, percebendo que talvez houvesse realmente algo maior orquestrando aquela história de amor, perda e reconstrução. A Fundação Isabela, como foi nomeada, se tornou modelo para outras instituições pelo país. Angelina e Manuel foram convidados a replicar o projeto em outras cidades, criando uma rede nacional de apoio a famílias enlutadas. Seu trabalho ganhou reconhecimento internacional e eles receberam prêmios por inovação em assistência psicológica e transformação social. Mas para eles, o maior prêmio sempre foram as cartas que recebiam de famílias que haviam conseguido se reconstruir após perdas devastadoras. Uma carta em especial os marcou profundamente. Era de uma mãe que havia perdido 2 filhos num acidente de trânsito e chegara à fundação completamente destruída. Querida Angelina, a carta dizia, quando cheguei na fundação há 2 anos, eu não acreditava que seria possível voltar a sorrir algum dia. Vocês não apenas me ajudaram a superar a dor, mas me ensinaram que meus filhos continuam vivos no amor que eu dedico a outras crianças. Hoje trabalho como voluntária numa creche e sei que meus meninos ficam felizes vendo que consegui transformar minha dor em cuidado por outras crianças. Obrigada por me devolverem a esperança. Essa carta foi emoldurada e colocada na parede principal da fundação, como lembrete de que o trabalho que faziam realmente transformava vidas. Em uma tarde de trabalho, Angelina recebeu uma ligação inesperada. Alô, aqui é da Universidade Federal. Gostaríamos de convidar a senhora para ser professora honorária do nosso curso de psicologia. Seu trabalho prático tem sido referência para nossos estudantes. Angelina ficou emocionada. A mulher, que nunca tivera a oportunidade de estudar agora, estava sendo convidada para ensinar numa universidade. Aceito, ela respondeu. Mas com uma condição. Qual? Que eu possa trazer meus alunos também, as famílias que atendemos aqui.
porque teoria sem prática não transforma ninguém. O convite foi aceito nos termos de Angelina, e ela se tornou a primeira professora universitária do país que dava aulas com a participação direta de pessoas atendidas em projetos sociais. Seus alunos universitários aprendiam não apenas teoria sobre luto e reconstrução familiar, mas tinham contato direto com famílias reais que vivenciaram esses processos. A diferença entre estudar psicologia nos livros e estudar psicologia com pessoas reais, Angelina dizia para seus alunos, é a diferença entre saber sobre o amor e realmente amar. Um de seus alunos, impressionado com o método de ensino, perguntou, professora, como a senhora conseguiu desenvolver essa abordagem tão inovadora? Angelina sorriu. Eu não desenvolvi nada, querido. Eu apenas aprendi que cada pessoa que passa por uma dor profunda se torna especialista naquela dor. E quando a gente junta vários especialistas em dor, a gente descobre formas de cura que nenhum livro ensina. Fernandinho, que agora trabalhava como psicólogo na fundação, costumava acompanhar Angelina nas aulas na universidade. Em uma aula sobre luto infantil, um estudante perguntou para ele, Fernandinho, como é para você trabalhar profissionalmente com algo que você mesmo vivenciou na infância? Fernandinho pensou por um momento. É libertador. Porque quando eu ajudo uma criança que perdeu o pai ou a mãe, eu não estou apenas aplicando técnicas que aprendi na faculdade. Eu estou compartilhando experiências reais. Eu posso dizer para aquela criança, eu sei exatamente como você se sente. E posso te provar que é possível ser feliz de novo. E isso faz diferença? Toda a diferença do mundo. Porque quando uma criança enlutada encontra um adulto que passou pela mesma situação e conseguiu se reconstruir, ela ganha algo que nenhuma terapia tradicional consegue oferecer: esperança concreta. As aulas de Angelina na universidade se tornaram as mais procuradas do curso. Estudantes de todo o país solicitavam transferência para poder assistir suas palestras. Mas o que mais orgulhava Angelina não era o reconhecimento acadêmico. Era ver que sua metodologia estava formando uma nova geração de psicólogos mais humanizados e conectados com a realidade social. Em uma cerimônia de formatura, ela foi homenageada pelos alunos. Professora Angelina, disse a oradora da turma, a senhora nos ensinou que psicologia não é apenas sobre entender a mente humana. É sobre conectar coração com coração. É sobre transformar nossa própria dor em instrumento de cura para outros. A senhora nos ensinou que os melhores terapeutas são aqueles que já estiveram no lugar de seus pacientes. Angelina, emocionada, respondeu, queridos alunos, vocês vão se formar hoje como psicólogos, mas espero que vocês nunca se esqueçam de que antes de serem profissionais, vocês são seres humanos. E é dessa humanidade que vem a verdadeira capacidade de curar. Após a cerimônia, Manuel e Fernandinho esperavam Angelina no estacionamento. E então, professora universitária? Brincou Manuel. Como se sente sendo uma das pessoas mais respeitadas na área de psicologia social do país? Angelina riu. Me sinto grata. Grata por ter descoberto que não existe limite para onde uma pessoa pode chegar, quando descobre seu propósito de vida. E qual é o próximo projeto? Perguntou Fernandinho. Tenho uma ideia, Angelina disse com os olhos brilhando. Que tal se a gente criasse um programa de bolsas de estudo para jovens em situação de vulnerabilidade? Jovens que passaram por perdas significativas e querem estudar psicologia? Manuel e Fernandinho se olharam e sorriram. Aprovado, disseram juntos. E assim, nasceu o programa de bolsas Isabela, que até hoje oferece oportunidades de ensino superior para jovens que vivenciaram perdas e querem transformar suas experiências em instrumentos de ajuda para outras pessoas. O programa já formou mais de 200 psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e outros profissionais da área social, todos eles com a marca registrada de Angelina. Profissionais tecnicamente competentes, mas acima de tudo, profundamente humanos. Em uma noite especial, no 15º aniversário da Fundação, Angelina, Manuel e Fernandinho se reuniram novamente embaixo da jabuticabeira no jardim.
A árvore agora era majestosa, cheia de frutos e rodeada de bancos onde pessoas vinham diariamente para momentos de reflexão e lembrança. 15 anos, disse Angelina. Parece ontem que você era aquele menininho que não conseguia dormir. Fernandinho, agora um psicólogo respeitado de 23 anos, riu. E parece ontem que você era a faxineira que entrou no meu quarto para trocar os lençóis. Manuel abraçou os dois. E parece ontem que eu era um homem perdido, que achava que dinheiro podia resolver todos os problemas. E o que aprendemos em todos esses anos? Perguntou Angelina. Que amor nunca morre, respondeu Fernandinho. Que dor pode virar propósito, acrescentou Manuel. E que cada pessoa tem dentro de si um poder de transformação muito maior do que imagina, concluiu Angelina. Naquele momento, uma família se aproximou. Era uma mãe com 2 crianças pequenas, que havia chegado à fundação naquela semana após perder o pai num acidente de trabalho. Desculpem interromper, disse a mulher timidamente, mas minha filha queria muito agradecer vocês. A menina de apenas 6 anos se aproximou de Angelina. Tia, obrigada por me ensinar que meu papai continua cuidando de mim, só que de um jeito diferente agora. Angelina se ajoelhou e abraçou a criança. De nada, meu amor. E lembra o que conversamos. Sempre que você sentir saudade do papai, pode vir aqui embaixo da árvore conversar com ele. A menina sorriu e correu de volta para a mãe e o irmãozinho. Manuel, Fernandinho e Angelina observaram a família se afastando, carregando no semblante uma esperança que não tinham quando chegaram. Sabe qual é a coisa mais bonita dessa história toda? Disse Fernandinho. O quê? Perguntaram Angelina e Manuel. É que ela nunca acaba. Cada família que a gente ajuda vai ajudar outras famílias. Cada pessoa que aprende a transformar sua dor em amor vai ensinar isso para outras pessoas. É como se o amor da mamãe tivesse criado uma corrente infinita de cura. Angelina olhou para o céu estrelado. Isabela, muito obrigada. Por nos ensinar que morte não é fim, é transformação. Por nos mostrar que amor é a única coisa eterna que existe. E por nos dar a oportunidade de cuidar uns dos outros. Uma brisa suave balançou as folhas da jabuticabeira, espalhando um perfume doce pelo jardim. E ali, naquele momento de paz e gratidão, os 3 souberam que haviam cumprido a missão mais importante de suas vidas: provar que amor é realmente mais forte que a morte, e que da maior dor pode nascer a maior esperança. A fundação continuaria existindo por muitas gerações, tocando milhares de vidas, espalhando cura por onde passasse. Mas a verdadeira herança que Angelina, Manuel e Fernandinho deixaram não foram os prédios, os programas ou os prêmios. Foi a certeza de que todo ser humano tem dentro de si uma capacidade infinita de transformar sofrimento em serviço, dor em propósito e perdas em oportunidades de amor. E essa foi a maior homenagem que puderam fazer à memória de Isabela,